Eu quero fazer uma reflexãozinha com vocês, ok? Uma palavra bem pequenininha, eu acho que vale nós refletirmos e pensarmos um pouco daquilo que Deus deseja fazer na nossa vida. Uma das coisas que eu tenho procurado mostrar muito às pessoas é que elas devem ter o cuidado de não estabelecer para si a métrica dos outros, de buscar entender o que Deus tem para elas. Muitas pessoas não conseguem ser felizes porque não conseguem encontrar o propósito de Deus para a sua vida, para o seu casamento. É gente que veio a esse mundo para viver uma carreira solo e resolve casar. Não era para você casar. Pastor, não me dou bem com ninguém. Essa é uma mensagem para tu. Será que todo mundo é ruim e você é bom? Se uma pessoa disser que você é um cavalo, pode ser mentira. Se 5 pessoas disserem que você é um cavalo, pode ser um complô. Se 20 pessoas disserem um cavalo, é porque você é um cavalo, compra uma ferradura. Tem gente que quer divorciar para ser feliz. Também não adianta. Tem nada muito melhor do que isso que se arrumou. As pessoas estão olhando para a vida do outro e imaginando, porque você não sabe os problemas que o outro tem. Aí você imagina, nossa, a vida dessa pessoa é perfeita. Isso tem sido um grande desafio para a maioria das pessoas. Ficar de olho no que está acontecendo na vida alheia, canalizar suas forças. Há muito tempo eu venho falando com a igreja sobre melhorar a sua qualidade de vida. Foi isso que eu fiz na minha vida. Se você pensa que eu sou rico, você está muito enganado. Aqui deve ter pelo menos umas 100 ou 200 pessoas que têm mais recursos que eu. Mas eu aprendi a ser próspero, que é ter o bastante na maioria das áreas. E isso faz com que as pessoas olhem e digam, nossa, que pastor feliz, até porque eu não choro na sua frente. Mas eu também choro. Para mim também é difícil. Então o que eu tenho visto? A perda da oportunidade que Deus tem concedido a todos. É importante que você entenda que Deus não tem seus privilegiados. Não. Deus não tem um grupinho que Ele resolveu abençoar. Ele dá a oportunidade a todos, mas nem todos são capazes de aproveitar a oportunidade. E às vezes não é de hoje que Ele está dando a oportunidade, não apenas para você, mas para aqueles que antecederam você. Eu acho que essa é a grande questão. Quando seu pai vivia, ou seu avô vivia, o meu provavelmente também vivia. E durante a vida daqueles que já passaram, eles podem ter feito coisas totalmente diferentes. Isso fez com que a próxima geração entrasse com uma vantagem sobre outras pessoas. Não porque Deus tem privilegiados, porque pessoas aproveitaram as oportunidades oferecidas por Deus. Hoje, talvez, a vida financeira de alguém é mais fácil que a sua. Hoje, talvez, o equilíbrio emocional de algumas pessoas seja mais fácil que o seu. Hoje, o casamento de algumas pessoas podem ser mais fácil que os seus. Hoje, filhos de outras pessoas podem ser menos problemáticos que os seus. E o que isso me mostra? Que pessoas estão fazendo coisas diferentes. E quando as pessoas que têm o resultado negativo olham para isso, elas começam a achar que há uma injustiça nesse resultado. Porque eu trabalho tanto e tenho pouco
resultado. Por que é que eu faço tanto e tenho poucos resultados? É importante nós entendermos isso, por quê? Porque hoje é muito comum nós estarmos atentos demais ao que está acontecendo na vida dos outros, principalmente nesse momento de rede social tão ativa. Às vezes o número dos outros te irrita. Você fica olhando e fala, poxa, o conteúdo dos outros. Às vezes tem gente que tem um conteúdo 200 vezes pior que o seu. O cara posta um troço, dá 1000 curtidas. Tu posta, dá 3 e uma é sua. Outra é da sua mãe. Não dá raiva, só dá em mim. Então já faz tempo que eu parei de olhar a vida dos outros e me concentrei na minha, para fazer as coisas acontecerem na minha vida. Então, eu já falei isso aqui, eu quero falar e depois quero usar uma palavrinha que Deus colocou no meu coração. Coloca aí a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Você já vai lembrar desse texto, porque eu tenho usado bastante aqui e tenho aprendido que a repetição é didática. Ora, irmãos, eu não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Feche seus olhos. Pai, que toda distração, que todo embaraço seja repreendido e que as mentes sejam abertas para ouvir e muito mais do que ouvir. Colocar em uso, ó Pai, as ferramentas e aquilo que aprendem de Ti. Continua conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma descrição sobre um ambiente que aconteceu com o povo ao sair do Egito. O povo tem 400 anos vivendo sob um regime opressor dominante, um ambiente de escravidão, altamente prejudicial para a mente. Depois de 2, 3 gerações talvez, ou talvez até um pouco mais, filhos, netos e bisnetos, ou pais, filhos, netos e bisnetos, vamos lá, 4 gerações. Nós poderíamos entender que uma mentalidade foi desenvolvida nesse pessoal. Uma mentalidade de escassez, de limitação. Um povo que cresceu vendo tudo isso. Eles não conheciam a liberdade. De repente, Deus envia um libertador para ir até o cativeiro e libertar este povo com mão forte. Mas eles não gerenciavam nada. Tudo que eles tinham eram porções oferecidas pelos seus senhores. Eles não precisavam de muita coisa. O que eles precisavam é de alimento, água e abrigo, e para isso trabalhavam. Quando de repente vem uma proposta, vocês vão sair do cativeiro para uma terra de libertação, beleza, é muito legal, mas quem é que vai administrar agora a minha vida? Foi muito legal quando eu migrei de um ambiente, de um funcionário, um operário, um colaborador de uma empresa, e fui mandado embora. Parecia que era algo extremamente agradável, mas era a empresa que pagava a maior parte do meu plano de saúde. O salário estava lá na minha conta todo final de mês.
E a partir daquele momento que a liberdade chegou para mim, ela trouxe para mim responsabilidade, obrigações que outrora eu não tinha. E eu confesso que foi muito assustador para mim lidar com a liberdade, com o meu poder de escolha, com aquelas doses que chegavam para mim já com todos os descontos e, né, com tudo aquilo que a empresa me oferecia. Agora eu não tenho mais. Como é que vai ser tudo isso? A liberdade que algumas pessoas almejam pode ser para elas altamente assustadora quando elas têm que lidar com a responsabilidade ou com a responsabilidade da liberdade que tiveram. Esse texto que nós lemos, ele diz isso. O que Deus está fazendo? Entrando no Egito. O que Deus quer fazer no Egito? Libertar seu povo. Tirar seu povo de um cativeiro, é verdade. Mas não bastou caminhar muito tempo e a fome veio, a sede veio, e a saudade do ambiente altamente limitante tomou de assalto o coração daquele povo, com saudade dos pepinos, com saudade das cebolas, com saudade das facilidades. Me parece que o que Deus quer transmitir com essa mensagem é que a liberdade é boa. Cristo é o libertador. Ele veio para nos libertar. Mas a liberdade não é boa para todo mundo. Porque quando alguém vai para a libertação com a mente de cativo, essa pessoa vai sofrer demais. Quando alguém sai do Egito e continua com o coração lá, isso vai ser altamente prejudicial. O texto em que lemos, Moisés está dizendo isso. Bota para mim, de novo, 1. Irmãos, eu não quero que vocês ignorem, eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês estejam aptos a prestar atenção. Que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. Todos passaram pelo mar. Verso 2. Você já ouviu 2 vezes a expressão todos. Todos foram batizados na mesma nuvem, né? Em Moisés e na mesma nuvem no mar. Verso 3. Todos comeram do mesmo manjar espiritual. Verso 4. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Todos. Todos estão no mesmo culto, todos estão no mesmo deserto, está caindo maná para todos, está passando codornizes para todos, está saindo água da rocha para todos, tem uma nuvem protegendo do sol, todos, tem uma coluna de fogo à noite protegendo do frio, quem? Todos, todos. Todos estão no mesmo ambiente, no mesmo tempo, ouvindo e vendo as mesmas coisas, todos. Esse é o Deus justo, o Deus das oportunidades. Porém, o verso 5, ele começa a distinguir o todos. O todos de todo mundo. Ou todo mundo não são todos, ou todos não são todo mundo. Coloque como você quiser. Verso 5. Mas Deus não se agradou da maior parte de todos. E aqueles cujo qual, certo, Deus não se agradou, eles pereceram no deserto. Saíram do cativeiro para ir para a libertação, mas morreram no caminho. É isso que Paulo está dizendo. A mensagem é: pessoas estão no mesmo culto de quarta-feira, ouvindo a mesma palavra de oferta, ouvimos a mesma palavra de campanha, ouvimos os mesmos louvores, estou aqui diante da mesma palavra para quem? Para todos, mas me parece que, segundo aquela estatística ali, a maior parte das pessoas perecem no processo. A Bíblia, ela é sempre recheada de oportunidades. Você abre o Éden,
você vê dois irmãos fazendo a mesma coisa, porém com um coração diferente. Caim e Abel. A oportunidade de ofertar é para os dois, mas um é aceito e outro é reprovado. Uma família sai de Belém para peregrinar em Moabe. Uma janela de oportunidade é aberta para duas mulheres. Uma se chama Ruth, outra se chama Orfa. O que Deus está dizendo para as duas mulheres? Eu tenho uma mesma oportunidade para vocês. Quando a sogra de vocês saírem de Moabe para ir para Belém, vão com ela. E lá em Belém eu vou abrir uma janela para vocês serem prósperas. Quantas mulheres foram? Quantas? Uma. E a outra? Ficou. Mas a oportunidade era para as duas. Duas mulheres engravidam, são prostitutas, mães de meninos, solitárias. Um parto de apenas 3 dias de diferença. O que representa a criança na Bíblia, em algumas aplicações, futuro. O filho é a representação do futuro. Duas mulheres receberam a oportunidade de cuidar de seu futuro. Uma delas se deitou sobre seu futuro e o matou. A outra fez com que seu futuro vivesse. Onde é que está a injustiça nisso? Na morte do bebê? É isso que você quer ver? Você vai olhar um pouco mais à frente e o que você vai ver? 12 discípulos, escuridão para os 12, vento para os 12, 3 horas da manhã aproximadamente para os 12, cansaço para os 12, Jesus aparece para os 12. Quantos homens poderiam andar sobre as águas nessa ocasião? Quantos? Os 12. Quantos andaram? E por quê? Porque Deus é injusto e deu uma oportunidade para um que não deu para o outro. Não. Se quando Pedro dissesse assim, eu vou sair do barco, André, seu irmão, dissesse, tu não vai sozinho porque eu vou também. Tiago e João, que era sócio dele numa pequena cooperativa de pesca, diria, nós também vamos, vocês não vão sozinhos não. E aí pensa, não sei se Tomé iria, mas a turma podia ser maior. Aí um cara anda sobre as águas e 11 caras ficam olhando. Oh, pelo amor de Deus, você precisa definir na sua vida se você quer ser um espectador de vida alheia ou você quer ser um protagonista das suas próprias histórias. Porque o Deus que você serve é o mesmo de todos nós. Aliás, nós temos 2 coisas que nos trazem altamente afinidades. Primeiro, servimos o mesmo Deus. Temos um só Deus, uma só palavra, um só Espírito e os mesmos valores. Outra coisa que nos aproxima, o mesmo adversário. Satanás é o adversário de todos nós. Muitas coisas nos aproximam. Quando eu olho para esse ambiente, o que eu vejo? Eu vejo pessoas escutando a mesma coisa, mas vivendo coisas totalmente opostas. Isso me deixa desconfortável. Há uma oportunidade no Monte da Caveira. O homem está sendo crucificado numa cruz centralizada. Ele é o Salvador. Do seu lado direito vai um ladrão, do esquerdo um outro ladrão, e o Salvador está no meio para salvar quantos ladrões? Os 2. A oportunidade é para os 2. Os 2 são salvos? Não. Porque Jesus só poderia salvar um? Não. Ele poderia salvar os 2. As oportunidades precisam ser vistas de uma forma mais clara para a maioria das pessoas. Então deixa eu te mostrar 4 textos aqui
para você entender, porque eu gosto da maneira como Deus permite a humanidade de seus escritores estar na Bíblia, sem comprometer a mensagem. Eu gosto de ver isso, porque Deus está sempre no controle. Por isso que você nunca vai ver Deus lutando com o diabo. Nunca. Nunca há batalha entre Deus e o diabo. A batalha é sempre entre o diabo e os anjos de Deus. Porque não há poder para o diabo para enfrentar o nosso Deus. Quando o diabo tiver a suposta batalha com Deus, a batalha é final, porque aí acabou. Então é importante você entender quem você serve. Você não serve um Deus que enfrenta oposições, não. Ele tem anjos, ok? Que até quando vão enfrentar o diabo, usam Deus. Eu já vi gente dizendo, não tem problema nenhum, se essa é a sua cultura, fique à vontade. Eu vou pisar na cabeça do diabo. Mas quando um anjo enfrentou o diabo, ele disse assim: o Senhor te repreenda. Olha, ele não falou nada, ele falou: o diabo, vou falar uma coisa para você, para a gente acabar com isso o mais rápido possível. Senhor, o diabo. Tem gente que tem dificuldade até para orar. A grande disputa desse mundo espiritual são recipientes. Lugares onde duas forças querem estar e não conseguem estar simultaneamente. Quem é o recipiente? Eu e você. E quem é que está disputando esse recipiente? O bem e o mal. Por que é bem e mal? Porque um é a ausência do outro. Por isso que a representação é luz e trevas. Onde uma chega, a outra tem que ir embora. É ignorância e sabedoria. Chegou uma, a outra tem que ir embora. Quando Deus entra em você, pronto. Entrou, cadê o Satanás? Foi embora, porque não dá para bater duas coisas. Quando o Satanás entra em tu, o que vai? Deus vai embora, porque não dá. Pastor, mas o Satanás entra. No Pedro entrou. Não sei se entra em nós, porque nós somos muito melhor que o Pedro. Certo? O Pedro estava conversando com Jesus, e Jesus falou: ô Pedro, você respondeu direitinho. 10 para você. E por que você respondeu direitinho? Porque Deus está dentro de você. Pedro falou: beleza aí, Deus está dentro de mim. Jesus continua conversando com Pedro, já Deus foi embora e o Satanás entrou. E Jesus falou: Pedro, agora o Satanás está aí. Mas Pedro, Deus estava aqui agora mesmo? Pois é, mas o mal entrou. Então a grande disputa é essa. E não ri não, porque nós também somos assim. Ora está Deus, ora está o Satanás. É porque parece que quando eu falo Satanás, eu estou falando de possessão. Nossa. Certo? Como é que é o nome daquele que a menina sobe pela parede? Poltergeist, o exorcista. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando a você que às vezes é um recipiente do Satanás, para perturbar a sua mulher, para perturbar a família do seu filho, para perturbar seus filhos, para perturbar todo mundo, para perturbar vizinho. Entendeu? Porque é só um canal. Parece que entra um tubo do inferno e entra em nós. Que é isso aqui? Você está entubado. E agora? Agora você faz a vontade do mal. Quem nunca foi usado pelo mal, nem levanta a mão, que já vai ser. Se levantar com tanta mentira sua nessa vida. Então a grande batalha é essa. Tem duas forças lutando para quê? Se é guerra, você é o território a ser conquistado. Ou será que Deus está preocupado em evangelizar seu gato? Seu cachorro? É tu. E o diabo também tem interesse. Porque todas as vezes que alguém domina sobre a pessoa, automaticamente essa pessoa está recrutada a militar no seu exército. É assim que funciona. Difícil de entender, né? Então você tem que dar uma olhada. Quem é que está em mim? Que horas? De vez em quando Deus está, de vez em quando nem acha Deus aqui, nada. Certo? Deus vai embora, aí o diabo entra. Então você é meio que freelance, um motoboy. Alguém que aceita diversos serviços, né? Eu aprendi uma coisa: quem trabalha para Deus por dinheiro, trabalha para Satanás por um salário maior. É assim que funciona, depende da proposta.
Então, por isso que a vida tem sido difícil para muita gente que vai morar no céu, mas vai sofrer igual um desgraçado aqui nessa terra. Deveria até morrer mais rápido, para se livrar do sofrimento. Ué, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O que nós temos que fazer é falar, aqui dentro de mim, quem entra é Deus. Por isso, quando você vai orar para resolver alguma coisa, por favor, canalize 2 orações. Uma para a origem do poder e outra para o recipiente do poder. Por exemplo, você tem um problema com sogra. Segundo a Bíblia, a luta não é contra a véia. A luta é contra principado e potestade, hostes da maldade, que opera na região, mas entra nas velhas. E inventa nas novas, entra todo mundo. Eu usei a velha para ficar como um exemplo mais sólido. Certo? Então, como é que você vai orar para um problema que você tem com sua sogra? O problema vem de onde? Fala assim, do inferno. E entra onde? Isso. Tá certo? Entra na sogra. Então, o que você faz? Senhor, porque a oração sempre é para lá. Para de mandar a oração para o inferno, para de mandar a oração para as pessoas, mande a oração na direção certa. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu peço o acionamento do céu para tomar uma providência sobre a origem do mal. O Satanás, seus anjos, as potestades e o recipiente do mal. Minha sogra, minha esposa, meu filho. Você tem que saber como orar, você tem que canalizar a oração para os 2 ambientes, de onde vem o mal e onde o mal entra. Por exemplo, você tem um marido que é um ótimo marido, um cara extraordinário, bondoso, generoso, bom pai, dócil, mas se ele beber, a bebida tira Deus. E aí quem é quem é? Aí pronto, o bicho quebra tudo, bate tudo. É o cão chupando manga. Então, quando você for orar, por favor, tá bom? Fale com a fonte, manda para cima resolver o problema lá na fonte. Senhor, fecha um pouco o registro lá, porque não dá para fechar tudo, porque o mal sempre tem que vir, né? Mas Senhor, é mal demais. Eu acho que é um tubo de 4 polegadas injetando mal o tempo inteiro. Tem gente vivendo casamento assim. Aí ora contra o marido. Está errado. Você ora para Deus, repreender o mal lá e conscientizar o recipiente aqui para ver se ele fecha também um registro aqui, porque tem um lá e outro aqui. Aí a turma vive toda bagunçada, pastor, minha vida está um inferno. Esse dia uma moça falou comigo, pastor, minha casa é um inferno, o senhor tem que ir lá. Eu falei, não vai não. Cláudio vai não, menino. Cláudio não frequenta esses ambientes assim, não. Estou a fim de ir no céu. Tua casa é um inferno, nossa, vamos encontrar quem lá? Você está rindo, mas é sério. Então entenda. Quando nós vamos olhar para isso, eu peguei 4 textos de histórias que mudam com a mesma palavra e achei muito interessante, porque a palavra é usada, Deus se lembrou. Eu gosto dessas palavras que homens deixaram e Deus permitiu que eles deixassem um registro, sem comprometer o todo e a essência da palavra, porque nós sabemos, desde que conhecemos a palavra de Deus, que Deus é onisciente e Ele não esquece de nada, não se arrepende de nada. Mas você encontra textos dizendo que Deus está arrependido. Por favor, se você não entende o contexto e o que está sendo transmitido, não coloque defeito na Bíblia. Mas eu não vou falar disso agora. Gênesis capítulo 1, verso 8. Preste atenção. O que essas histórias têm em comum? E chamou Deus, 8:1, eu inverti, perdão. O capítulo é 8, o versículo é 1. Só inverte para mim, que eu falei o contrário. Isso. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda a res que com ele estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Preste atenção.
Nos 4 textos que eu vou usar, nós vamos ver o texto dizendo que Deus se lembrou. É lógico que ele nunca esqueceu de Noé, até porque foi ele mesmo que colocou o Noé dentro daquela arca. Então não há um Deus irresponsável que botou Noé na arca, mas esqueceu dele e um belo dia Deus se lembrou. Não. A mensagem que utiliza a lembrança, né, como forma de transmitir o que deseja, é apenas o momento em que Deus entra em cena. O momento em que Deus entra em cena, o escritor vai chamar de lembrança. Aquele momento onde Deus entra para agir. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, ela veio como se hoje fosse para mim e para você o momento em que Ele lembraria de nós, ou seja, o momento em que Ele entraria com providência a nosso respeito. Me parece que o que Deus está querendo dizer é que hoje eu me lembrei de você, ou seja, hoje eu resolvi agir a seu favor, a seu respeito. Então eu aprendi, pelo menos para mim, eu não sei para você, porque 1 Coríntios 10:1 diz que todo mundo está no mesmo lugar, mas não é para todo mundo. Uma coisa eu tenho certeza, para mim é. Uma chave vira hoje na minha vida, na minha história, vira. Certo? Como diria Roberto Leal, vira. Que a maioria não lembra. A turma nova não sabe quem é não. Louvado seja Deus, que vocês são novos. Certo? Então, entenda. Quando Deus resolve virar, e por que é que Ele vira? O cara trabalha 120 anos pregando e fazendo uma arca. Noé é um cara extraordinário. Achou graça num ambiente corrompido. Esses dias eu ouvi falar, nossa, Noé é um cara maneiro, pregou e ninguém se converteu e não parou de pregar. Mas também não tinha uma arca cheia do lado com o pessoal cantando Poderoso Deus. Porque se tem, eu achava que ele ia ficar com muita raiva. Pensa, Cláudio. Ele está lá pregando, ninguém se converte, olha para a arca do outro e o outro está lá cantando. Então não tinha ninguém, não tem arca nenhuma, é só a dele, não entra na de ninguém, também não entra na minha, que se lasque. Vou continuar fazendo. Porque se ninguém tem resultado e você não tem, isso não te machuca. Quer ver terrível? É o outro ter resultado e você não ter. Pensa. E quanto mais próximo a pessoa for de você, mais raiva dá. Você não emagreceu e sua irmã emagreceu 17 quilos. Ficou bonita. E você? Você nada, parece que apanhou os 17 quilos que ela perdeu e veio para suas papadas. É assim que funciona. Ninguém tem inveja de quem está longe. Quando nós olhamos para esse ambiente, eu vejo que há uma dedicação no cara. O cara fez tudo, entrou na arca, o primeiro reality show do mundo. Clausulado, 8 pessoas, que bichos fedendo. Eu entendo porque o Noé tomou uns graus. Ninguém aguenta. Pensa, 1 ano. A mulher dele, Noé, que hora isso acaba? Para você ou geral? Eu já estou querendo jogar você ao invés do corvo. Sai, infeliz, e voa. Certo? Pensa naquela perturbação. Os bichos fedendo e limpa, e troça, limpa isso, limpa aquilo. E nunca está limpo. Parecia dono de casa. Que tribulação. Sai a arca. Deus lembrou nada, rapaz. Lembrou nada, ele nunca esqueceu. É porque era a hora dele agir. É isso que você tem que entender. Tem um momento onde Deus age a seu e aí, meu irmão, ninguém pode. O cara pode numa encruzilhada matar um frango ou um elefante. Que Deus... Nossa, sangue demais do elefante, hein? Mas não mudou nada, eu liberei. É assim que funciona. Quando Deus resolve fazer, já era. Só que levou 1 ano, dentro da arca, solta o corvinho, pegou, trouxe nada. Pensa. É porque Deus é poderoso, porque eu vou falar uma coisa para você que é até uma heresia, mas eu estou na minha igreja, eu posso falar. Quando Noé falou, eu vou tomar um negócio que eu estou de... Se Deus pudesse, falaria, eu acho que eu vou tomar com você, bota 2 copos aí, porque
Eu estou entendendo que você está atravessando. Era altamente estressante. Mas ele viveu porque perseverou. E é isso que muito crente não consegue. Um povinho que não pode enfrentar obstáculo nenhum, que já quer morrer. Ah, pastor, eu vou desviar. Por quê? Porque está muito difícil. Vai para o inferno porque está difícil? Nossa, dá lembrança. Porque é difícil? Sim, porque hoje nós ouvimos isso aqui de manhã. Na maioria das vezes onde a pressão vem, ela vem para nos jogar para cima. Para nos fazer vencer. O cara venceu, mas levou um ano. Você acha que está ruim? Dá uma olhada nesse aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 1, verso 19. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Guarde isso. Aproximadamente 10 anos, a Ana queria um filhinho. E onde é que o filho nascia? Na tenda da Penina. Pensa num bicho que parecia um coelho. De 3 em 3 meses tinha mexer. Criança chorando na tenda da Penina. Chora lá e Ana chora de cá sozinha. E o filho nasce lá e chora daqui. E nasce lá e chora daqui. E nasce lá. E é um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos. Pensa numa mulher fértil. E Ana não nasce nada. Demorou aproximadamente 10 anos. 10 anos. E Deus se lembrou. Ele nunca esqueceu. Mas chegou um momento. Ana não tem um filho comum. Ana tem um dos maiores homens do Velho Testamento como filho. Quando está demorando demais, busque colocar na sua mente e dizer, rapaz, mas o negócio está demorando tanto porque Deus está... Nossa, está trazendo uma coisa tão boa, que a hora que chegar, por exemplo, você está com 35 e não casou. Louve a Deus. Pastor, por quê? Porque não entrou ninguém certo na sua vida, mas também não entrou errado. Pior quem casou. Ah, pastor, eu estou sofrendo porque não casei. Deixa esse sofrimento para quem casou errado. Porque está assim de gente. Leva tempo, meu filho. Você tem que entender isso. E muitas vezes tempo para que algo seja feito da melhor forma possível, porque Deus sabe o que está fazendo por mim e por você. Às vezes é cansativo, sim ou não? É exaustivo, é desanimador. Às vezes você vai viver perto de uns recipientes usados quase full time pelo Satanás. Você acha que não é nem mais uma pessoa, é o Satanás que veio e se materializou. Mas você tem que aprender a respeitar o tempo, porque Deus está no controle de todas as coisas. E na hora que Ele quiser agir, aí as pessoas dizem, ah, Ele se lembrou. Lembrou nada, menino. Ele nunca esqueceu. Ele só estava preparando um ambiente. Mais de um ano por Noé não foi nada em relação a Ana. Você pensa que não pode piorar? Gênesis 30, 22. Aqui a chapa esquenta. Mas Deus se lembra também. 30, 22. Lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua mão. Bom, gente, presta atenção. Raquel era doidinha para ter um filho. Pensa numa mulher doidinha para ter um filho. Amada pelo cara. O cara trabalhou para ela. Raquel devia ser uma mulher bonita, porque ninguém trabalha 14 anos para casar com a mulher feia. Não trabalha. Ele já casou com Lia. Se Lia fosse melhorzinha, é que ela tinha um olho para arquibancada, o outro para geral. Ela era bem bagunçadinha, certo? E senão o Jacó tinha falado, deixa a Raquel para outra, que eu vou aqui com Lia mesmo, né? Mas não foi assim. Catou, devia ser um mulherão, sim ou não? Sim, cavala. Mas ela não gerava filho, e o filho nascia na tenda da outra. Sabe quantos filhos? Se eu achava que a Penina era boa de filho,
A Lia teve 7, irmão. Pensa numa dona. Via a cueca do... engravidava. Uma mulher acima da média, a dona. E a Raquel doida para ter um filhinho. E a outra tinha 7. Raquel ficou muito invocada, falou, quer saber de uma coisa? Ô Jacó, pega minha serva aqui e faz filho nela. O Jacó podia falar, eu não, pô, já tem 7. Mas homem é homem todo tempo. Eu imagino Jacó falando, não, acho melhor não pegar a... Até porque ninguém me convence quando Abraão ofereceu Agar para se deitar. Quando Sara ofereceu Agar para se deitar com Abraão. Pensa só, Sara devia estar com 60 e poucos anos, 70. Você acha que Agar tinha quantos anos? 59. Devia ser um chuchuzinho. Abraão olhou e falou, acho que não quero. Nossa, vou fazer esse esforço. Você está rindo de quê? Está assim de gente buscando atalho para alcançar o que deseja. É isso que a Bíblia está dizendo. Olha o problema que gera quando você queima etapa e não aguarda o que Deus tem a fazer por você. Ele sabe o tempo que vai fazer na sua vida, não precisa se apressar não, porque Ele está no controle de tudo. Está muito tempo, demorando demais. Então vá, Agar. Vai lá. Deus está demorando, vou dar uma forcinha. Vai, está precisando. Deus está com muita dificuldade, pegou Covid. Deve ser, está esquecendo das coisas. Eu gosto desse texto, porque a Lia teve 7 filhos. A outra, que é a escrava, a Zilpa teve 2. A Bila teve 2. Olha. E Raquelzinha não tem nada. Tem nada. Só as crianças chorando. Mas o texto diz ali que Deus se lembrou da Raquel. E ela foi mãe de quem? Que José? E os filhos de José substituíram 2 da tribo, lembra? Manassés e Efraim. Demorou ou não demorou? Aproximadamente, eu botei aqui 7 com 2, 9 com 2, quase uns 15 anos para a mulher ter um filhinho. E você está esperando 6 meses. Nossa, pastor, eu fiz uma campanha. Vai ler a Bíblia, rapaz. Então não vem mais aqui não, porque não tem milagre. Então vai embora. Entendeu? Vai num fast food desse aí e pega lá na hora. Porque está demorando para caramba. O cara teve uma visão quando eu era membro lá na igreja Rio de Janeiro, que Deus ia me colocar num avião para voar. Pensa num medo, até não orei pedindo para que acontecesse. Não queria voar. Menino, passou de 10 anos, não voei pela primeira vez. Falei, Senhor, hoje está cumprindo esse troço. E a minha preocupação não é nem essa. É porque ele disse que via eu nos aeroportos tudo com a mala, só trocando de voo. Isso significa que não vai ficar só nesse. Nossa, aí eu viajo, tomo Rivotril, essa aqui sabe. Chego lá, chegou, louvado seja Deus. Mas se Ele falou, Ele vai cumprir, porque Deus tem palavra. É assim que funciona. Você só tem que ver se quem está falando está com o tubo ligado no recipiente do bem ou do mal, porque Satanás está prometendo muita coisa. Pensa num profeta bom. Você vai ser alguém sem estudar. Isso, oh meu Deus, que bênção. Deus é tão bom, vai ser alguém burro sem estudar. Ele não está nem mentindo, apesar de ser o pai da mentira. Porque tem gente que não pode escutar uma palavra que já acha que vem de Deus, se for boa. E aliás, tem gente que não acredita, só acredita também se for ruim. Se eu estivesse aqui falando agora que Deus vai te dar 5 milhões, amanhã provavelmente você vai falar assim, palhaçada, esse pastor querendo enganar a gente, vai pedir logo uma oferta. Certo? Porque quando a palavra é boa, o pessoal tem dificuldade. Vai vencer, você vai prosperar. Não, até legal, mas se eu falasse que quando você saísse daqui hoje, você ia ser atropelado. Olha, eu vejo uma visão com você. Você vai ser atropelado nessa noite. Provavelmente você ia falar comigo, pastor, deixa eu dormir aqui. Porque vai que a profecia cai na noite.
Eu vou embora de dia, já que eu ia ser atropelado à noite. Está assim de gente, doida. E acha que o doido sou eu. E se você pensa que não pode piorar, dá uma olhada nesse aqui, que eu termino aqui. Gênesis 19, 29. Como é que Deus poderia esquecer desse cara? Eu não sei. Isso. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da Campina, Deus fez o quê? Se lembrou de Abraão. Bom, não dá para esquecer de um cara como esse. Até porque é uma responsabilidade muito grande no que Deus prometeu a ele no capítulo 12. Sai da sua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrar. Então o que Deus está dizendo é, até você chegar no destino, eu vou estar com você. Então você não tem como esquecer de alguém que está fazendo uma viagem com você. Essa é a grande verdade. O grande problema é que esse cara recebe esse chamado no capítulo 12 e ele tem 75 anos de idade. E essa palavra se cumpre quando ele tem 100. Levou quantos anos? 25 anos. Porque Deus tinha esquecido e só lembrou 25 anos depois? Não, porque ele está vivendo e fazendo no tempo, é isso. Essa é a grande questão. Algumas pessoas viverão promessas bem rápidas, outras terão que cumprir o período de tempo, seja um ano, como Noé, mas foi 120 anos para construir a arca. Pare e pense. Seja como Raquel, pode ter sido como Ana, ou como Abraão. Deus não se esquece de nós, ou não esquece de nós. E eu acredito que hoje, essa expressão, lembrou-se, tem a ver com o momento em que as coisas vão acontecer. E uma chave vira hoje. Eu preciso que você acredite nisso para que você tome posse. Hoje uma chave vira neste lugar. Porque Deus, olha para quem está do seu lado e diga, ó, Deus se lembrou de você.